Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, vou pedir para vocês darem um like, ative o sininho, se inscrevam, gente, dê sugestões, façam comentários, pessoal, porque é muito importante, tá, gente? E agradeço muito o apoio de vocês, tá? Então, o conteúdo de hoje é sobre não brinque com a espiritualidade, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Para começar o assunto, ontem, tá? No local onde eu tô indo, né? Fazer os meus estudos espirituais, tá? Meus decretos, minhas orações e aprendizagens, tá, pessoal? Onde eu vou, eu sempre procuro ir assim, meia hora antes de começar a aula, tá? Digamos assim. Daí, né, nesse tempo aí, eu aproveito conversar com a líder, né, que dá aula, sobre certos assuntos, né, sobre a espiritualidade em si, tá? E a espiritualidade, como muita gente sabe, ele tem vários assuntos, tá? É bem assim, infinita, tá? Então, ontem a gente estava conversando sobre, feitiçaria, pessoas costumam fazer feitiços para as outras, tá? Pessoas que pagam, né, para isso, tá? E pessoas que assim querem mexer com bruxaria, mas assim mexem de uma maneira duvidosa. O que eu quero dizer com isso, tá? Muitas das vezes, pessoal, eu canso de ouvir histórias absurdas, tá? De pessoas que eu nem conheço, tá? E assim, nomes eu nem me lembro e nem me convém a lembrar também, tá? Que fazem ou pagam para fazer, tá? Coisas absurdas no meio da espiritualidade mesmo, tá? E as pessoas, elas não têm um conhecimento do que elas estão fazendo ou estão pagando para fazer. Elas não têm um mínimo conhecimento, a mínima noção do erro que elas estão cometendo, tá? Por incrível que pareça, elas vão pelas emoções, tá? Por impulso, tá? E fazem coisas assim, tá? No meio da espiritualidade, absurdas até, absurdas e arriscadas, tá? Ainda mais se dizendo falando em feitiçaria, bruxaria, tudo isso aí, né? Tá? Lidar com espíritos, com entidades que elas não conhecem muito bem a fundo, tá? Assim, é aquela coisa, em vez das pessoas procurarem um lugar sério, tá? Uma pessoa séria para ensinar
tudo nos mínimos detalhes, pessoal. Não, as pessoas, tipo, a pessoa vai... Hoje em dia tem muitas lojas de artigos religiosos que vendem livros, tá? Que ali tem simpatias, tem feitiçarias, tem de tudo nos livros, tá? E de vários segmentos religiosos, tá? Livros afro-brasileiro, de bruxaria, de Wicca, né, no caso, feitiçaria, de todos os tipos, tá, pessoal? Livros que ensinam, tá? Só que é o seguinte, gente, a pessoa não tem que se basear só no livro, tá, pessoal? Tudo bem, tem livros assim para quem quer ter pelo menos o mínimo de conhecimento daquilo que ela está interessada em seguir, tá? Ele serve, tá? Ali ela vai ver. Eu tenho um livro, tá? Eu assim, eu não sigo a bruxaria, tá? Eu não sou bruxa, não, tá? Mas eu tenho um pouco de conhecimento disso, tá, gente? Tá? Feitiçaria eu já fiz, tá? Também, mas eu não trabalho com isso, tá, pessoal? De maneira alguma, tá? Mas já fiz por conta própria, tá, gente? Comigo já aconteceu de mexer com coisas que eu não conhecia antes e depois, mais tarde, eu pagar o preço bem caro, tá? E tem muita gente que faz isso, tá? Muita gente, tá? Tipo, o livro, ele é o começo ali do que a pessoa quer seguir. Ou ela tem curiosidade, quer conhecer mais ou menos como é que funciona, tá? E também para a pessoa ver se aquilo que ela está interessada em seguir, aquele tipo de filosofia, se é para ela mesmo. Eu tenho um livro que eu comprei, um ótimo livro que fala sobre bruxaria. Ele fala sobre vários assuntos ali, até de como fazer o círculo, né? Quem faz bruxaria, dependendo do ritual, tem que fazer o círculo, mas tem que saber fazer o círculo. Não é simplesmente pegar um graveto lá, um pedaço de pau e fazer o círculo e deu, pessoal. Tem todo um ritual para isso e mostra ali no livro isso. Como fechar, como abrir, tem lá do leste, oeste, sul, norte, assim vai por diante, tá? É bem complicada a coisa, tá? Ali mostra, tá? Só que é o seguinte, para fazer esse tipo de ritual que é bem complicado, complexo, né? É bom procurar um local sério, tá? Mais sério mesmo assim, tá? Que tem uma pessoa séria, um sacerdote, uma sacerdotisa, seja o que for, que saiba ensinar direito e que explique quais os riscos que pode ocorrer com a pessoa, se a pessoa não fizer direito e tudo mais, tá? E é o seguinte, esses tipos de ritual, a pessoa, por mais também que a pessoa que é séria está ensinando direitinho, tudo nos mínimos detalhes no início ela corre risco, tá? Por quê? Ela está aprendendo, tá? Mas para aprender tem que ir num lugar sério, tá? Porque tem muita gente que se diz sacerdote, sacerdotisa, isso que aquilo, e só quer ganhar status, tá? Na verdade, sei lá, ou a pessoa tem um ego tão, né,
inflado, assim, né? A autoestima dela é inflada, como se diz, ela quer se mostrar, daí ela se passa por uma coisa que na verdade ela não é, tá? E é ruim para aqueles que levam a sério, tá, pessoal? Eu sei assim de histórias de pessoas, tipo, eu comprei um livro no caso de magia negra, tá? Tem ali as entidades, tudo. Eu vou fazer essa aqui contra fulano. Vou lá no cemitério, faço por minha conta própria. Faz, né? Vai dar certo? Depende, tá? Pode dar e pode não dar, tá? Ah, eu tenho todo o nome dela, eu tenho o fio de cabelo dela. Tá, até pode dar certo, tem todo o nome. Pode dar certo. Agora, a pessoa pegou o livro, vai fazer ali uma feitiçaria, né? Lá no cemitério, tá? Contra alguém. Ela se protegeu antes. Ela sabe que para fazer isso ela tem que pedir licença para as entidades que estão ali. Ela tem que pedir licença. Pelo que eu saiba, é assim. Não é simplesmente entrar, tá, eu sei, já tô sabendo de tudo. Não sabe de tudo, não. De teoria, gente, muita gente sabe. Agora, a prática, botar a mão na massa, pouca gente sabe. Pouquíssima, tá? Pouquíssima. A pessoa faz lá, tá, pode funcionar. E agora? E ela não vai sofrer as consequências? Vai, com certeza. Por quê? Não se protegeu antes, não pediu licença lá para as entidades que ficam no portão. No portão já tem entidades ali, com licença, tá, pá. Com todo respeito, tá? E pedindo licença. E pega e faz assim, tá? Tá, pronto. E você simplesmente larga lá com o nome da pessoa e tá, né? E vai embora. Não diz nem obrigado para as entidades que ela pediu licença. Agradeço por poder fazer aquilo. Nem isso, nada. Tá? Faz assim, em vão. Não procura uma pessoa que é da área para ensinar direitinho, tem que te proteger. Isso que... Não, e depois chega em casa, tá? A pessoa já está impregnada de energia negativa do local, tá? Em si, daquilo que ela fez ali. Ela não faz uma reza, nada para se limpar, não toma um banho de descarrego, nada depois. Não. E aí, o que vai acontecer? As consequências vão vir, com certeza, tá? Sim, tem que tomar muito cuidado, gente, tá? E hoje em dia tem certas entidades, tá? Eu não tô agora sim, eu não tô falando de entidades da religião afro-brasileiro, tá? Que é Exu e Pombagira. Esses aí eu não tô falando deles. Eu tô falando de outras entidades de outras religiões aí, tá? De seitas e tal. E outras entidades, tá? Que assim estão endeusando, tá? Tem uma entidade feminina aí, tá? Que até um tempo atrás pouquíssima gente sabia que ela existe, ela é antiguíssima, antiguíssima, tá?
Agora, ela é considerada deusa, tá? Deusa, tá? Muita gente deve estar perguntando quem é essa entidade que ela está falando. Eu não vou falar o nome dela, eu não faço questão de falar, porque eu tenho uma experiência com ela. Mas não é porque eu trabalhei com ela. Eu nunca trabalhei com ela. Nunca, tá? Porque eu sempre soube da história dela, tudo, tá? E tem muita gente que já tem experiência com ela e que, assim, não aconselha que trabalhe com ela. Tá? Antes ela era meio que tida como um demônio, vamos dizer assim. Agora ela é deusa, tá? E tem muita gente que está sendo devota, principalmente mulheres, né? Que eu saiba, homem ela não gosta, porque ela é tipo assim, o estilo feminista, tá? Assim, tem muitas mulheres que estão, né, idolatrando ela, tá? E pessoas experientes, magos, bruxas, pessoas que já lidaram com ela, tá? Pessoas que sabem mais do que eu até, tá? Já vou dizer isso, tá? Que já lidaram com ela, não gostaram da experiência, tá? Não gostaram e elas não aconselham. Mas tem gente que, né, tá, né? Tem aquela coisa, às vezes a pessoa trabalha com aquela entidade, as coisas dão certo, tudo porque faz parte já da energia dela. Cada pessoa ela tem o seu segmento, tá? Para mim já não dá. Eu já não, tá? Eu tenho uma experiência, não trabalhei com ela, não assim, não tive intenção de invocar ela de maneira alguma. Foi uma coisa, foi tipo uma experiência no repente, tá? Eu li um livro sobre ela, li a história em si, e eu senti uma energia pesada, uma energia que eu não gostei, tá? Para mim, no meu ponto de vista, era ela, tá? E eu fui averiguar, me disseram que era ela mesmo, tá? Eu não gostei, não gostei, deu. O que eu fiz? Rezei para São Miguel Arcanjo, tá? Eu tenho afinidade com arcanjos, tá? Com arcanjos. Como tem gente que tem afinidade com entidades pesadas, tem gente que tem afinidade com anjos caídos. E daí? Só que é o seguinte, pessoal, assim, tá? Daí cada um é cada um, tá? Tem gente que me critica por eu ter feito um comentário dela, mas é o seguinte, tem pessoas que sabem mais do que eu, que fizeram comentários que não gostaram dela. Essas pessoas, pelo que eu vejo, só sabem da teoria. Agora eu quero ver se elas sabem da prática, tá? Lidar direto com a entidade, direto mesmo, tá? Pegar um livro, ficar lendo ali e deu, tudo bem. Daí todo mundo sabe, todo mundo é o top, né, pessoal? Assim, então tome muito cuidado em fazer, ir em cemitério, ir na encruzilhada, fazer coisas absurdas, tá? Entender tudo errado e praticar, tá? Tudo bem, livro é bom. Leia o livro e procure uma pessoa séria, um sacerdote, uma sacerdotisa, um pai de santo, seja o que for, dependendo do que tu quer seguir, gente, tá? Porque isso é muito sério, tá? As pessoas fazem muita besteira
e depois elas ficam aí pedindo ajuda, tá? Olha, eu já até vou falar algumas histórias que eu sei, tá? Assim, de uma moça, esses dias eu vi aí, tá? Tinha um rapaz que ela era apaixonada e tudo mais, e esse rapaz era uma pessoa que não era um. Ele era um bandido, tá? E ela encasquetou com ele, tá? E ele acabou desencarnando. Ele era, né, do mundo do crime. Óbvio, né, gente, que ele ia desencarnar. Daí ela foi num lugar, pediu lá para a pessoa que trabalha, né, com magia, essas coisas, tá? Eu tô falando por cima, não vou falar todos os detalhes da história. E pediu para essa pessoa, pagou para a pessoa, tá? Lá que ela queria que fizesse um trabalho para essa pessoa que é desencarnada, esse rapaz que ela era muito apaixonada, entrar em contato com ela. Tá, a pessoa lá que foi paga, tá, ok, eu faço para ti. Fez. Sabe o que aconteceu, gente? Tá tudo bem, ela até chegou a sonhar com esse rapaz, tá? E daí, até aí tudo bem. E ela, tá, gente? Ela lá tinha tipo sonhos que ela estava tendo intimidades com ele. Só que é o seguinte, ela acordava, sentia cheiro de podridão, gemidos e tudo mais. Ela se convenceu que não foi uma boa. Ela voltou no local lá e a pessoa, né, assim, eu cobro mais. Por que a pessoa cobra mais? Sabe por quê, pessoal? Esse tipo de trabalho, para desmanchar é mais difícil do que fazer, tá? E gasta mais energia. No caso, a pessoa que trabalha com isso, ela gasta mais energia. E ela não tem dinheiro. E agora? Agora ela fica pedindo ajuda, tá? Pedindo ajuda, tá, gente? Tá? E aí, não pensou, né? Ela pensou só na paixão dela, paixão. Ela foi por impulso, pelas emoções, né? E agora ela tá pagando um preço caro, tá, pessoal? É isso, tá? Então é aquela coisa, gente. Outra coisa, tem pessoas que fazem feitiçaria dentro da própria casa contra alguém. Não se faz isso dentro de casa, a gente faz o mais longe possível, tá? Fazem dentro de casa, daí a casa fica impregnada de energia, tá? Faz oração lá do bruxo Cipriano dentro de casa, não se faz dentro de casa, no mínimo no pátio, tá? No mínimo no pátio. E depois tem que pedir proteção, tá? Tem coisas que não se faz dentro de casa, tá, gente? O que se faz dentro de casa? A gente reza, ora. E oração, pessoal, dependendo da oração que faz, mesmo que da oração que se faz, gente, também não se faz dentro de casa, se faz no templo, tá? Ontem, tá? Onde eu vou lá, foi comentado isso. A líder, tá, pessoal? Ela comentou sobre isso, tá?
que tem orações, ela até mostrou as orações, tá? Que tem, que não se faz em casa, se faz no templo. Tá? Se o líder fala isso, tá? Não faz. Tá? Mas tem gente que é tão teimoso que faz dentro de casa, acha que nada vai acontecer, tá? E outra coisa, tem pessoas que começam a comprar, que compra esses livros que tem, fala sobre os demônios, né? Os 72 demônios lá do rei Salomão. E a pessoa começa a invocar. O pessoal tem que estudar primeiro e tem que procurar uma pessoa que sabe disso. Não vai invocar um anjo caído, uma entidade pesada dentro de casa. E antes de fazer isso, pessoal, mas o livro explica tudo direitinho, tudo bem. Mas tem que se proteger depois. Mas esse demônio é da fartura. Tá, da fartura. Mas procura uma pessoa que sabe bem disso, gente, que oriente bem, que te explique, uma pessoa que já tem experiência, tá? Tá? Não vai só por livros, gente, tá? Tem gente que faz coisas absurdas, tá? Quer seguir esse tipo de energia? Tá. Isso aí a pessoa tem a liberdade que ela bem entender. Mas cuidado, gente. Muito cuidado, é uma energia muito densa, tá? É sempre bom ter alguém que tem bastante experiência com isso, tá, pessoal? Não é simplesmente pegar um livro, lá ir na internet, tá? E começar a fazer isso, tá? Vai ver um líder, vai ver um local sério que lida com isso, que tu aprenda a prática direitinho, tá? Direitinho, tá? E assim, qual que é melhor, qual que é pior, essas histórias todas, tá? Tem isso, tá? Gente, tá? E outras entidades mais pesadas até do que esses aí, tá? Procure alguém experiente, não faz por conta própria, tá? Não faz assim, comprei o livro, eu vou fazer. Não é bem assim, pessoal, abre o olho, tá? Depois, mais tarde, vem as consequências, tá? Quer seguir, segue. Todo mundo tem o livre-arbítrio de escolher o seu caminho, tá? Só que é o seguinte, dependendo do caminho que segue, se não tomar cuidado, tem consequências, tá? Se não estiver bem preparado, vai sofrer, tá? Assim, eu não tô querendo dizer que é o caminho que vai seguir se é bom ou ruim. Tô querendo dizer que tem que se preparar. Até quem trabalha, que vai começar a trabalhar com arcanjo, também tem que se preparar, gente. Tem que se preparar também, tá? Tá? Tem que ir num local próprio que trabalhe com arcanjos, que tenha pessoa séria para explicar tudo direitinho como é que é, tá, gente? Tudo, qualquer entidade, santo, que for, pessoal, tem que se preparar bem, tá? Muita gente diz, arcanjo, os arcanjos são do bem, com certeza, são da luz, mas mesmo assim tem que se preparar bem, tá? Bem mesmo, tá? Que cada arcanjo ele tem uma função também, tá? São Miguel Arcanjo é da proteção, São Rafael Arcanjo é da cura, mas ele não é só da cura da doença física, ele é da cura da alma, do espírito, tá?
Tipo, tem a cura aqui da mente, no caso, a pessoa tem depressão, algo do gênero, tá? Assim por diante. O Uriel é da prosperidade. Zadkiel é da transmutação. O que é transmutação? Transformar o negativo em positivo, tá? As coisas estão ruins para ti, vai... Assim, são dois arcanjos bons. São Miguel Arcanjo e São Zadkiel Arcanjo, tá? Esses são ótimos, tá? Assim, então tem que ter um conhecimento também dos arcanjos, tá? Da energia angelical, tá? Anjos, tudo bem, pode trabalhar, mas conheça bem os anjos, pessoal. Tem anjos de luz e tem os anjos caídos, tá, gente? Tá? Por isso que tem que ir no local sério, tá? Não vai indo só pelo livro, por mais bom que ele seja, tá? Que a pessoa que está escrevendo o livro, ela está botando o conhecimento dela, mas ela não vai botar todos os detalhes que tá ali, tudo, tá? E essa coisa de estar pagando, tá indo nos lugares pagar para mandar fazer feitiçaria para os outros, trabalho de amarração, tá, pessoal? Que mando fazer muito, a gente ouve um monte dessas histórias de amarração. Isso aí, gente, tá? Muita gente se dá mal, mas tem gente que se dá bem. Por que se deu bem? Porque já estava escrito que aquele casal ia ficar junto, de qualquer maneira. Daí a amarração, ela até ajuda. Agora, vai fazer a amarração para uma pessoa que nem olha para tua cara, que nem vai com a tua cara, não gosta de ti, não quer saber de ti, não quer conversa contigo. O que vai acontecer? Tá, gente? Vai acontecer, vai ser um relacionamento doente, tá? Em vez de fazer isso, vai pagar para fazer um trabalho de abrir caminhos, de limpeza, tal, prosperidade, saúde, tá? É melhor, tá? Então, tome muito cuidado com a espiritualidade. Não brinque com a espiritualidade, gente, tá? E é isso aí, eu fico por aqui. Eu poderia falar mais, mas daí eu vou ficar uma hora aqui, tá? Um beijo grande para vocês, fique com Deus, tudo de bom. Tchau!